Olá pessoal, queria fazer com vocês essa aula de Teologia dos Sacramentos, né? Nesse tempo em que nós estamos só tendo encontros online, reuniões online e tudo mais, então para a gente não ficar passando a matéria com a disciplina em branco, resolvi gravar para vocês então algumas aulas para a gente pelo menos ir se mantendo atualizado dentro do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Então, dentro da Teologia dos Sacramentos, o livro que nós vamos nos embasar mais vai ser o Manual de Dogmática, né, no volume 2 principalmente, aí com a organização do Theodor Schneider. É um livro bastante denso e bem teológico, claro, né, e depois outras bibliografias eu vou apresentando durante também as nossas aulas, tá? Então, basicamente vai ser o Theodor Schneider e o Manual de Dogmática 2 que nós vamos trabalhar. Bom, vamos ouvir agora vamos sentir agora a definição que traz o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1210, tá? O que significa, qual a definição de sacramento que o Catecismo da Igreja nos dá. Então, o Catecismo da Igreja diz assim: os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7, a saber, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e da vida espiritual. Tá? Então, o que nos conta o Catecismo da Igreja Católica, no número 1210, significando para nós, então, que os sacramentos, eles acompanham, né, as etapas da nossa vida, né? Nós nascemos, vivemos e também morremos. Então, ele vai acompanhando aí as etapas da nossa vida, dentro do campo espiritual, dentro do fortalecimento, né, da nossa fé. E para uma organização assim mais pedagógica, como a gente já sabe, já aprendeu na catequese, os 7 sacramentos eles costumam ser divididos em alguns grupos, né? Principalmente 3 grupos ali que são mais conhecidos: os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos do serviço. Lembrando que os sacramentos da iniciação cristã são justamente o batismo, a confirmação e a Eucaristia. E os sacramentos de cura, a unção dos enfermos e a penitência ou a confissão. E por fim, os sacramentos chamados de serviço, o matrimônio e o sacramento da ordem, né? Mas não existe só essa classificação, não existe só essa disposição, mas é que permite que a gente possa ver os sacramentos como eles são organismo vivo, né? Para a gente pensar pedagogicamente como são os sacramentos, como sendo o organismo vivo da igreja, e cada um deles tem seu lugar específico, também vital, né, dentro da nossa fé, sendo que a Eucaristia vai ser o que vai ocupar o lugar central, né, pois é o sacramento dos sacramentos. Então, todos os demais, né, todos os 6 demais sacramentos giram em torno, né, no centro do sacramento da Eucaristia. E os demais, então, estão ordenados, né, para a Eucaristia, tendo a Eucaristia como um fim. E os sacramentos eles foram instituídos por Nosso Senhor, né, e confiados à Igreja, pois são ações de Cristo e da Igreja, né? Então, os sacramentos instituídos por Jesus para a Igreja, confiados à Igreja, portanto, são ações de Cristo na Igreja e da Igreja, né? E os sacramentos, como vai dizer para nós o Código de Direito Canônico, os sacramentos constituem, né, sinais e meios pelos quais se exprime e se robustece a fé, se presta culto a Deus e se realiza a santificação dos homens. Nesse sentido, os sacramentos eles concorrem e muito para criar,
fortalecer, manifestar a comunhão eclesial. Criar, fortalecer e manifestar a comunhão eclesial. Né? Porque os sacramentos não são realizados de forma exclusiva e tudo mais, né? É sempre realizado em comunhão eclesial, com toda a igreja. Mesmo com esse tempo de pandemia, esse tempo das missas online, né? Mas é a participação da comunidade, né? É a participação de todos, né? Dito numa comunhão espiritual. Os ministros sagrados, né? Aqueles que ministram os sacramentos, né? Aqueles que pertencem à ordem, né? Desde o primeiro grau da ordem, o diaconato, o segundo grau da ordem, o presbiterato, o terceiro grau da ordem, que é o episcopado, né? Os ministros sagrados e também os demais fiéis, todos os fiéis, na celebração dos sacramentos, devem usar de suma veneração e do devido zelo. Não é uma coisa qualquer que nós celebramos, não é um evento apenas social, né? Como às vezes a gente escuta, é um batizado, um evento social e tal. Não, não. É sacramento, é sagrado, sacro, né? Então tem suma veneração e devido zelo. Os sacramentos são também os mesmos para toda a igreja, né? Dentro da organização da Igreja Mundial, né? Da Igreja Católica como um todo, em qualquer lugar que a gente vai, os sacramentos são os mesmos, né? São instituídos e do mesmo modo e pertencem ao depósito divino. Portanto, compete unicamente à suprema autoridade da Igreja aprovar ou definir os requisitos para sua validade. Então é a Igreja quem define, através dos concílios, né? Aqui um parênteses para a gente entender um pouquinho o que quer dizer isso. Não é que a vida toda, né, da caminhada da igreja se entendeu ou se concebeu que os sacramentos eram 7, né? Isso foi nascendo com o caminhar da igreja, confirmado mais tarde, né, com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento que realmente vai confirmar e dar a fórmula que os sacramentos são os 7, né? Vai definir por último, assim, por assim dizer, tá? Então, cabe à igreja ou à autoridade competente, aqui no caso, as autoridades competentes são as conferências episcopais, no caso do Brasil, a CNBB, né, que é a que tem a competência para preparar as traduções dos livros litúrgicos, né, para a língua vernácula, ou seja, traduzir aquilo que vem do latim, né, para o português, e os livros litúrgicos, o missal, lecionários, a liturgia das horas e tudo mais aí que pertencem à parte litúrgica, que nós podemos dizer. E também a competência do bispo diocesano, né, que é o chamado aquele quem conduz a diocese e que tem a competência também de dar as normas relativas à liturgia dentro dos limites da sua jurisdição. Claro que isso sempre em comunhão com a igreja através do Código de Direito Canônico e tudo mais, né? Mas o bispo tem um pouco essa autonomia de pensar e também tem a possibilidade de se criar o que é chamado de Diretório dos Sacramentos para a diocese e para a sua diocese e tudo mais, né? E também, então, a competência da igreja e também dessas autoridades competentes determinar o que se refere à celebração, à administração e à recepção lícita e também a ordem a ser observada em sua celebração, né? A celebração dos sacramentos. Alguns conceitos, né? Um dos conceitos que mais vamos ver evidente, claro, é o conceito de sacramento, que em português, em italiano, espanhol tem a mesma grafia, praticamente o mesmo som. Em francês é sacrement, né? Em francês, e que vem do latim sacramento, né? Essa palavra sacramento vem do sacramentum em latim, que por sua vez origina-se do grego mysterium. Interessante, né? Mas ambos os termos, sacramentum e mysterium, ambos têm uma longa e histórica importância na tradição cristã, tendo se modificado, né, o seu significado de forma visível e sensível também ao longo do tempo. Essa modificação vai desde o seu amplo significado, por exemplo, presente nas Sagradas Escrituras,
até na proto-teologia dos padres da igreja, padres aqui sempre com letra maiúscula, né? Lembrando os padres latinos, os primeiros teólogos e também os padres gregos, né? Chegando até a definição bem mais restrita do conceito de sacramento presente na escolástica já primitiva, né? E que nós vamos trazer mais ou menos até hoje. Não há, no entanto, outro conceito que antes dessa data pudesse designar exatamente o que desde a escolástica, né, passou a ser chamado de sacramento. Aqui então a nossa disciplina, eu vou fazer mais um parênteses, ela se divide em duas grandes áreas, né, duas grandes partes, né? A primeira grande parte que, conforme o manual de dogmática, né, nos traz a doutrina geral dos sacramentos, né, e a doutrina específica dos sacramentos, né? Então a nossa disciplina vai se dividir nessas duas grandes partes. A doutrina geral dos sacramentos questiona os critérios que pautam, né, os enunciados bíblicos e também como se desenvolve, né, o desenvolvimento histórico do conceito, tá bom? Então, assim, um breve fundamento bíblico, né? No Novo Testamento, o emprego do termo mysterium deve ser sempre visto a fundo, né, sobre o fundo do seu emprego na cultura grega, mysterium, né? E na literatura apocalíptica, claro. O conceito de mistério para o grego tem sempre sentido do culto, né? Por isso que ele vai ser mais amplo. E o radical mi, né, de mistério, mi, significa sempre fechar dos olhos, ou então fechar da boca. Mistério, fechar ou dos olhos ou da boca, que é uma reação a uma experiência que foge do pensamento discursivo e que não se pode formular em palavras, né? O pensamento discursivo é quando eu coloco na lógica, né, como um discurso, né, discursivo e tal, e que eu não consigo expressar isso daí em palavras. Bom, quando uma pessoa é iniciada então no culto, aquele que nós vamos dizer na eclesiologia antiga, né, o místico, ele não participa do evento sagrado de modo intelectivo, racional. Presta atenção, o místico não participa do evento sagrado de modo intelectivo racional, mas é atingido por uma camada de experiência mais profunda. Olha só. Por isso que o conteúdo do culto e o próprio evento do culto são chamados de mistério. Já para o contexto do cristianismo católico, né, existem dois aspectos interessantes. Dois aspectos. O primeiro, um dos mistérios centrais do culto de mistérios é a ligação de vida e de morte, muitas vezes aquela vida a ser conquistada por meio da passagem pela morte, né? Aquilo que nós almejamos, né? A ligação dessa nossa vida e com a nossa morte, né, para a vida eterna, na passagem para a vida eterna. E segundo, o mistério não é concedido por meio de ensinamento racional. Não é concedido por meio do ensinamento racional, mas por meio da experiência. Por isso, só a pessoa engajada no culto é que pode experimentar. Claro que aqui, abrindo um parênteses, né, nós temos aquelas catequeses. Existem as catequeses e são feitas justamente para nos ensinar o caminho, né? Como nós vimos lá em História da Salvação, quando a gente conversava e via sobre o caminho neocatecumenal, né? O caminho, né, que nos é indicado pela catequese, mas a experiência mesmo, eu só posso experimentar o místico, né, pela experiência no culto, né, sendo engajado no culto, participando do sacramento, né, das celebrações dos sacramentos, mas sempre vem assim mais facilmente da gente pensar a Sagrada Liturgia da Missa, tá bom? Mas todos os sacramentos têm cada um a sua liturgia. Bom, somente por meio da prática de manter os cultos de mistério em segredo, a palavra mistério adquire um significado mais restrito, que muitas vezes também
é associado ao termo alemão Geheim, mais ou menos isso aí, tá bom? Geheims, que significa segredo, né? Meu alemão perfeito. Mas o que é silenciado, né? Nesse termo alemão, que é segredo, significa segredo, é aquilo que é silenciado. O significado básico, porém, é mais amplo, né? Com o mistério se expressa uma realidade e uma participação nessa realidade que transcendem a linguagem e o discurso racional. Via de regra, para resumir, nós experimentamos, fazemos experiência, né, daquilo que é o sagrado, que é o segredo, que é o mantido, né, em segredo, e que também, mesmo quando eu faço a experiência e experimento desse sagrado, também não tenho como pronunciar, né? É o dado de fé, né? Cada um experimenta, cada um acaba experimentando dentro da sua limitação, do seu contexto, enfim, né? Cada um aí pode fazer a sua análise pessoal. Bom, na literatura apocalíptica fala-se de uma infinidade de mistérios, né? É uma literatura bastante rica, bastante complexa e tudo mais, bem teológica, né? Bem elaborada. E esses mistérios, no qual a literatura apocalíptica fala, se originam na realidade oculta e também transcendente de tudo o que é e acontece. Tudo que é, tudo que existe, tudo que acontece tem essa realidade oculta e transcendente, né, que vai além da fisicidade de cada coisa. O plano em especial daquilo que é revelado no fim dos tempos, como nós vamos ver depois em escatologia, né? O plano divino dos acontecimentos históricos futuros, escatologia, né? O plano divino que é revelado a alguns e que fizeram experiência extraordinária. Aqui nós vamos falar de arrebatamento, né, como nos narra as escrituras, também a experiência de sonhos, que também as escrituras nos contam, de visões, né, e que por sua vez são capazes de transmitir somente em figuras, né, de se transmitir somente em figuras. Nesse quesito, então, o conceito de mistério recebe uma influência fortemente apocalíptica. Vamos percebendo aí que agora a coisa vai se restringindo um pouco, né? Era a questão do culto mais amplo, no mistério grego, né? No pensamento grego, e agora vai se afunilando um pouquinho, já vai para uma questão mais específica dentro da apocalíptica, para falar justamente da experiência extraordinária, né, de cada um. Esse, mais ou menos, é o entendimento principal da palavra mistério em diversas passagens lá no Novo Testamento. O poder escatológico da ilegalidade, vamos ver lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, eu vou ler para vocês aqui, pois o mistério da impiedade já está agindo, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém, né? E a transformação também dos seres humanos por ocasião da parousia de Jesus, ou seja, a segunda vinda, que também estudamos na escatologia, né? E nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morremos, mas todos seremos transformados, né? E aí vem um pouco aquela mentalidade da teologia de que a nossa vida nunca é perdida, mas sempre transformada, porque quando morremos nós nos encontramos com Deus, então a nossa vida é transformada, né? E também a futura história de Israel, que nós vamos ler lá também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 25 e seguintes, né? Que diz assim: não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, conforme está escrito: de Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados, né? Lembrar aqui a questão dos gentios dentro da literatura bíblica, né?
Os gentios são aqueles que são os pagãos, que são de fora da religiosidade, tanto judaica, ainda no começo ali da estruturação da comunidade cristã, né? Mas são os que são de fora. Característico para o uso dessa linguagem, né, dentro da Apocalíptica e ali no Novo Testamento, nós vamos encontrar, no entanto, a concentração no evento crístico, né? Nós vamos perceber que o Antigo Testamento ele sempre é a figura do Pai, né, que aparece, e aí no Novo Testamento, claro, o evento é crístico, né? Ou seja, o centro é Cristo. E a vós foi confiado o mistério de Deus, diz Jesus no Evangelho de Marcos, aos que o acompanhavam. Aos de fora, os gentios, como eu dizia, no entanto, as palavras narradas, as parábolas, permanecem cheias de enigmas incompreensíveis, né? Lógico. Aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que o conheceram e foram chamados por ele, né? Entendiam o mistério, ou pelo menos já participavam do mistério e faziam a experiência do mistério. Quando a igreja começa a se dilatar, a sair para outras terras, para os gentios, aí complica um pouco, né? Porque eles não fizeram experiência com Jesus. Mas mesmo assim, é válido, né, a experiência, porque a caminhada com Jesus é sempre um contínuo, né? Mesmo para nós, né, que de repente somos cristãos, somos católicos desde criança, desde muito tenra idade, né? Nós estamos sempre aprendendo, né? Não somos totalmente sábios de tudo, né? Não conhecemos tudo. Caso isso acontecesse, nós já seríamos iguais a Deus, né? Bom, nesse sentido, então, dos mistérios, dos enigmas incompreensíveis, o reino de Deus ele se irrompe na atuação de Jesus. É o mistério em si, né? Jesus é o mistério em si, e nele irrompe aquilo que nós vamos conhecer como o mistério do reino de Deus. E esse mistério é dado àqueles que seguem a Jesus. Já o apóstolo Paulo coloca esse acento cristológico de modo mais expressivo no anúncio paulino. Não é outra coisa senão Jesus Cristo, né? O crucificado e que se tornou Senhor da glória, e que é chamado de o mistério da sabedoria de Deus, né? Vocês podem conferir isso daí em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 2, 7 e 8. E também na sua epístola aos Colossenses, Paulo vai dizer que, de modo bastante convincente, que o mistério divino é o Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, tá bom? Paulo efetua uma associação desse mistério com a comunidade com a qual Cristo é anunciado. A comunidade, então, anuncia Cristo, então ela se torna o Cristo. Este é o mistério de Deus entre os povos. Cristo em ou no meio de vós, né? Christos em imin, né? Cristo no meio em vós ou no meio de vós. De forma parecida também, a sua carta aos Efésios vai unir o Cristo e a comunidade, né? O ato de os gentios serem co-herdeiros, de pertencerem ao corpo, a esse mesmo corpo, ao corpo que é mistério de Cristo, ou seja, mistério que é Cristo, né? Como ele escreve lá na sua carta aos Efésios. A relação em amor, santificadora, purificadora de Cristo com a igreja, que também é comparável ao amor entre o homem e a mulher, enfim, né? É denominada por Paulo de o grande mistério, lá em Efésios também. No Novo Testamento, em nenhum momento o vocabulário mistério tem relação com os atos litúrgicos, né? Com o auxílio do conceito de mistério, podemos descrever a relação dos sacramentos com o evento crístico, né? O evento de Cristo, e com o mistério de sua presença na igreja. O pensamento sacramental. Com o pensamento sacramental quer-se expressar a convicção de que a história de Deus com os homens acontece em eventos
em atos e encontros historicamente contestáveis. Esses se tornam sinais da proximidade de Deus. Neles, Deus se mostra aos homens e neles, a humanidade, para a humanidade, se aproxima da humanidade, transformando, Essa é a vontade de Deus, se aproximar da humanidade para transformá-la, A ideia do mostrar-se, do doar-se, determina o conceito também da revelação de Deus, um conceito que vai ser bastante importante para nós na teologia, que é como autocomunicação, Quando se fala de revelação, você fala da autocomunicação. Deus se doa a si mesmo, se mostra como Ele é. Pensamento sacramental aqui então significa que Deus se comunica aos homens corporalmente, tornando-se experimentável. Entretanto, o fato de ser realmente Deus que age e é experimentado fisicamente, corporalmente, não há possibilidade, ou não existe possibilidade de se ser comprovado, pois a experiência sempre faz parte não só do evento, mas da sua interpretação também, Conforme se pensa, conforme se faz a experiência, de Deus. O pensamento sacramental é diferente do pensamento mítico, tá? Pensamento sacramental diferente do pensamento mítico. O que é o pensamento mítico? Os eventos históricos não têm importância, uma vez que o divino se dá a entender corporalmente. Já diferente do pensamento contemplativo. O que é o pensamento contemplativo? Os encontros corporais não têm importância, tendo-se em vista a comunicação com o divino acontecendo exclusivamente no interior de cada indivíduo, Então, pensamento sacramental, diferente do pensamento mítico, em que não tem importância os eventos históricos, não importa a questão histórica. O importante é que o divino se dá a entender fora do tempo, atemporalmente. E o pensamento contemplativo, que a questão da espiritualidade, a questão da alma, que desse modo, então, não importa a fisicidade, o encontro dos corpos, mas o que importa é a comunicação da alma. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, não estou dizendo que são inválidas, pelo contrário, cada pensamento e cada especificidade tem aí a sua riqueza, Mas o que nós queremos aqui abordar é o pensamento sacramental, que toda a tradição bíblica, está fortemente impregnada desse pensamento sacramental. Isso que mais ou menos eu queria para colocar. Toda a Sagrada Escritura, a tradição bíblica, se reveste dentro desse pensamento sacramental. Não se pensa somente a questão de renegar os eventos históricos, não se renega os eventos históricos, só se pensa no divino atemporalmente, e também não só na questão contemplativa, que é o encontro da alma, mas acaba sendo como que no pensamento sacramental o encontro das duas coisas, junto também com os eventos históricos. Bom, e no Antigo Testamento? No Antigo Testamento nós vamos ver lá no Êxodo do Egito, por exemplo, que é sem dúvidas, os sinais centrais lá do Antigo Testamento, e é um evento historicamente constatável, Primeiro, a fuga bem-sucedida. Segundo, a travessia no mar. Terceiro, a constituição de Israel como povo, o que acaba, claro, evidenciando uma experiência decisiva de Deus para Israel, Deus acolhe Israel, liberta Israel, salva, se revela nesse evento como Javé, como libertador, como salvador, como Deus forte e confiável, Essa é a experiência do povo da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, do povo judaico, E a festa anual do Pessá, ou da Páscoa, como nós vamos traduzir mais ou menos aí, do Pessá, essa festa anual também do povo judeu, coloca sempre essa experiência dentro da atualidade.
Não é que eles fazem só uma memória histórica do Pessah, não é só que fazem uma memória. É como para nós, como acontece a Santa Missa. O sacrifício eucarístico da Santa Missa não é um rememorar, não é uma lembrança, não é, né, fazer, não é voltar e atualizar, né, aqueles gestos, e atualizar aquela experiência na nossa vida hoje, na nossa realidade hoje. Bom, é considerado o sinal dos sinais, né? Pois a reiterada narrativa e a repetição do drama ritual lembram o começo da história com Yahvé. Justamente assim que essa história se torna novamente realidade para Israel, né? Ao fazer essa rememoração, ou pensar essa repetição, se retoma a realidade de Israel, né? E o sinal realizador da dispensão de Deus é sobretudo a Torá, né? Nela que é revelada a eleição de Israel, e com essa eleição Deus possibilita uma vida bem-sucedida para o seu povo na Terra Prometida, né? Ela não é uma palavra vazia que fosse sem importância para vós, né? Para nós. E sim, é a própria vida daquele povo, conforme está lá em Deuteronômio. E a Torá, ela é lida no culto, né? O sábio a recita para si dia e noite, como vai dizer o Salmo 1. E em tempos pós-bíblicos também, Israel celebra a Torá anualmente na chamada Festa da Alegria da Torá, né? Ocasião na qual os rolos são tirados do armário e são conduzidos de forma alegre, solene, em procissão e recolocados no seu lugar. Nesse aspecto, então, a estrutura sacramental possui igualmente os gestos simbólicos dos profetas, né? Elias, por exemplo, lança seu manto sobre Eliseu, né? Um manto joga sobre Eliseu dessa forma para tornar-se discípulo do anterior, né? Eliseu que se torna discípulo de Elias, está lá em 1 Reis 19, né? Capítulo 19, versículos 19 e 21. Também o profeta Oséias, né, que por sua vez se casa com uma meretriz, né, retratando a atitude de Deus para com o seu povo rebelde, né? Está lá no profeta Oséias, capítulo 3, versículos 1 a 5. Também Jeremias, que apesar de preso no pátio da guarda, né, compra um campo e se prenuncia um futuro no qual se poderá comprar novamente casas, campos e vinhas. Está lá em Jeremias, capítulo 32, versículos de 6 a 15. Entre o gesto simbólico e a realidade que se quer expressar, existe, por assim dizer, um elo de ligação sacramental. O gesto profético não é apenas um meio de expressão, mas de ação carregada de acontecimentos. Não apenas um sinal expresso, e sim um ato eficiente. Isso se liga com os nossos sacramentos ainda hoje, porque não é uma simples imposição de mãos, não é um simples recitar de uma oração, mas é muito mais que isso, né? O gesto é efetivo e mostra, mas também existe a ação sobrenatural, a ação que vem da parte de Deus, e tudo acontece, claro, pela parte de Deus, né? O sacerdote, lá no tempo antigo também, os sacerdotes do templo agiam conforme a vontade de Deus e eram instrumentos. Não faziam porque eram poderosos, não faziam porque tinham eles o poder, mas o poder vinha justamente do alto, o poder que vem do alto. Bom, toda a história de Israel, então, é carregada de um caráter simbólico, né? E dentro dos processos políticos de saída da escravidão, a instituição da lei, a retomada da terra, o retorno do exílio. Bom, tudo isso aí se desenvolve numa história com Deus, né? Sabemos que dentro da caminhada dos judeus, né, a presença de Deus. Bom, Deus é esse que liberta, Deus que instrui, que dá uma ordem de vida,
que dá a terra, que perdoa, e que possibilita um recomeço, né? Até mesmo os acontecimentos desastrosos, né, podem tornar-se sinais da proximidade de Deus. Como assim? Bom, por exemplo, a deportação para o exílio revela, né, no pensamento judaico o agir de Deus, porque ele julga o povo que se tornou fiel a ele e que conduz esse povo de volta. E justamente desse modo permanece também fiel a esse povo. Então, um modo como que se Deus estivesse fazendo para realmente nos tirar aquilo que é importante para que a gente analise, né? Poxa, eu era feliz quando estava nessa caminhada, era feliz quando estava com Deus e de repente, né, eu fiquei infiel, mas eu posso voltar, eu posso recomeçar porque Deus possibilita um reconhecimento. E toda a terra criada, inclusive, pode ser entendida, né, como um sinal de Deus, e em especial o homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus. E como nós vemos lá em Gênesis, né? E, entretanto, o mundo, como o encontramos, não tem apenas as marcas do Criador. Encontramos no mundo sinais de que a criação está desfigurada por culpa nossa, por culpa dos seres humanos. Os espinhos e cardos que nós vamos enfrentando, a dureza do trabalho, o cansaço, a fadiga, as dores na gravidez e no parto, a lei da vingança do sangue, a irreconciliação das pessoas, as mágoas, né, tantas mazelas que nós temos ainda hoje, né, e tantas coisas mais que faz com que desse modo a presença humana no mundo seja sinal ambíguo, né, ao mesmo tempo que o ser humano é sinal da benevolência e do poder de Deus, né, da dispensação de Deus, também ele é sinal de pecado e da necessidade de redenção por parte de nós mesmos, seres humanos. E no Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento também existe uma ambiguidade semelhante, né? O eterno poder e divindade de Deus pode ser reconhecido a partir do mundo criado. E aí, Paulo vai escrever o seguinte para os romanos, lá no capítulo 1, versículo 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não podem se excusar. Tá? Paulo escreve aos Romanos, né, no capítulo 1, versículo 20. Bom, nesse sentido também, então, as aves do céu, as flores do campo expressam o cuidado da providência de Deus, como nós vamos ver lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. O gemido da criação, no entanto, também fala da sua escravatura, da sua perdição, né? E o mundo encontra-se em dores de parto até o dia presente, lá em Romanos 8, versículo 22. O mundo ainda tem que ser libertado, transformado em um novo céu, uma nova terra, né? E nós vamos ver lá em 2 Pedro, Apocalipse, também Isaías, enfim. Bom, um sinal inequívoco de Deus no Novo Testamento é Jesus Cristo. De suas palavras, de sua obra, podemos deduzir o que Deus faz no homem. Por isso que nos evangelhos sinóticos são descritos, né, com uma expressiva plasticidade, né, determinados atos de Jesus. Por exemplo, ele toca o leproso no culto da sinagoga, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 41, ele traz o homem deficiente para o meio, né, também em Marcos capítulo 3, versículo 3, ele leva o surdo-mudo à parte e coloca ali os dedos nos ouvidos, toca a língua do homem com saliva, Marcos capítulo 7, versículo 33. E ele coloca as mãos, né, sobre as costas da mulher encurvada, lá em Lucas capítulo 13, versículo 13. Isso tudo para significar que, de modo corporal concreto, Deus se volta para a humanidade. A comunhão da mesa de Jesus
em especial com os publicanos e com os pecadores, é entendida como um sinal de solidariedade, sendo criticado por sua vez pelos escribas e fariseus, e é interpretado pelo próprio Jesus como um sinal de solidarização de Deus, né? Deus que se solidariza com um ser humano. Entretanto, nesses sinais, a proximidade de libertação, de cura, de perdão, de congregação, realizados por Deus, não são representações, mas acontecem. Como vai dizer Lucas, se pelo dedo de Deus expulso demônios, certamente o reino de Deus já chegou a vós. Aqui é uma questão escatológica também, né? Se pelo dedo de Deus expulso os demônios, né, diz Jesus, certamente o reino de Deus já chegou a vós. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 20. O Evangelho de João, o Evangelho de João denomina os grandes feitos de Deus como sinais, né? Semeia em grego, né? E ainda vai mais uma vez além do conceito de sinal nas narrativas de milagres dos sinóticos, né? Um parênteses, né? Enquanto os sinóticos trabalham com os milagres, João trabalha com a questão dos sinais, que é algo mais amplo que os milagres. O próprio Jesus é o grande sinal do Pai. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Em Jesus, o homem, Deus, se corporificou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entre os discípulos da comunidade pós-pascal, os sinais continuam. Em meu nome expulsarão demônios, e os enfermos aos quais impuserem as mãos serão curados. Né? Está lá em Marcos capítulo 16, versículos 17 e também 20. Por isso que até hoje a igreja tem o costume, a tradição de impor a mão sobre os doentes, né? Sobre quem está enfermo e tudo mais. Já o livro dos Atos dos Apóstolos evidencia a inter-relação dessas coisas por meio de um sinal linguístico, por meio de milagres e sinais, Deus aprovou a Jesus. E agora acontecem milagres, acontecem sinais, mesmo que faz os milagres e sinais que acontecem por meio deles. Bom, desse modo a cura do paralítico, por exemplo, realizada por Pedro e João, se trata de um sinal que não pode ser ignorado, no qual se manifesta o poder do Cristo ressuscitado, aquele que eu falava um pouco atrás, né? Acontece a graça sempre por conta do que Deus quer, porque Deus quer. E nós somos esses instrumentos, vamos sendo esses instrumentos aí da graça de Deus, né? Entretanto, não apenas as extraordinárias demonstrações de poder são sinais, mas na descrição típico ideal da comunidade de Jerusalém, como vai dizer os Atos, né? No livro dos Atos, toda a comunidade, toda a vida da comunidade, ou seja, a perseverança dos apóstolos, a assistência mútua, a comunhão de bens, a oração conjunta, a ceia celebrada em alegria e singeleza, tudo isso é sinal convidativo a um lugar de copiosa graça. Muitos elementos dessa vida se resumem no rito do partir o pão, né, com o qual a comunidade retoma o sinal da comunhão de mesa praticado por Jesus, a Santa Ceia, né? E lhe dá continuidade. Não é só rememorar, não é só relembrar, não é só retomar, né? Mas lhe dá continuidade. E a expressão partir do pão, que é empregada para descrever os atos de Jesus, nós vamos encontrar em infinitos lugares, né? Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 8, capítulo 14, também 1 Coríntios, capítulo 11, né? Em Lucas capítulo 24, e a prática também da comunidade em concomitância, né? Em comunhão com essa prática de Jesus, né? 1 Coríntios, Atos, enfim. E esse rito, né, do partir o pão é que se torna o ato central da comunidade. Estão percebendo que isso vem até hoje? Qual que é o ato central da vida da comunidade? A Eucaristia, ou seja, o partir do pão. E outros ritos, né, que vão se refletindo na atuação de Jesus na comunidade, né, que Jesus que atua na comunidade. E aqui um parênteses para lembrar da cena de Tomé, né, quando
a comunidade faz a experiência com o ressuscitado e Tomé não se encontra, e depois Jesus retorna, para mostrar que a experiência do ressuscitado é feita sempre com a comunidade. Eu tenho uma experiência pessoal com Jesus, eu tenho uma experiência pessoal com a palavra, eu tenho uma experiência pessoal com a fé, com a minha fé, mas eu só faço a experiência verdadeira do ressuscitado na comunidade, tá? Bom, e aí nós vamos perceber então a atuação de Jesus na comunidade, que se reflete também de forma válida na comunidade neotestamentária, né? Com vários gestos, uma imposição das mãos, né? Em conformidade com a imposição das mãos por parte de Jesus, o mandamento de Jesus, né? De impor as mãos, né? Também as unções que vêm até hoje para nós, aí, unção dos enfermos, por exemplo, como um sacramento, né? O lava-pés, que é sinal de humildade, de se colocar a serviço do irmão, né? E o batismo também, né? Lembrando o nosso batismo através do próprio batismo de Jesus, e para o batismo de Jesus por João, por exemplo, contra a controversa pergunta do próprio Jesus de batizar, né? Por acaso, para esse caso da imposição das mãos, o significado não é bem fixo, não se torna fixo. Ela pode ter a função de cura, nós vamos ver isso em Marcos 16, 18, né? De concessão do Espírito Santo, ou da ordenação de um serviço especial, né? Tá bom? Batismo e Eucaristia são os ritos melhor testemunhados e teologicamente refletidos no Novo Testamento. Portanto, o resultado do levantamento é semelhante ao encontrado no emprego da palavra mistério no Novo Testamento. E aí, para finalizar esse tópico, né, assim como Jesus Cristo é o mistério de Deus por excelência, e assim como esse mistério se torna presente na comunidade, assim Jesus Cristo é o sinal realizador de Deus por excelência, e a comunidade se torna sinal porque e na medida em que ela atua o Jesus ressurrecto. Alguns procedimentos da comunidade finalmente se tornam sinais porque e na medida em que a comunidade anuncia neles a Jesus e o experimenta como presente. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Espero que tenha dado certo da gente retomar aí essa introdução e os primeiros tópicos da teologia dos sacramentos. E eu me coloco à disposição de todos vocês. Dúvidas, sugestões, reclamações, tudo mais, podem deixar comentários ou entrar em contato diretamente comigo. Muito obrigado pela audiência de vocês, por participarem dessa videoaula, e a gente vai se encontrando nas demais. Forte abraço a vocês todos.